Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O Banco Central começa a reunião para definir a taxa básica de juros do país. A decisão só será divulgada amanhã. Lula critica juros de 13,75% e volta a subir o tom contra a presidente do Banco Central. E você vai ver também. Ficou para abril. Lula diz que anúncio das novas regras fiscais só será feito após viagem à China. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, adianta que arcabouço será mais eficiente e mais flexível do que o atual teto de gastos. Temporais causam mortes no Maranhão e 33 cidades do estado decretaram situação de emergência. Dia Internacional contra a Discriminação Racial. No esporte, 90 casos de injúria foram registrados dentro de estádios no ano passado. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. Começou hoje a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para definir o índice da taxa básica de juros do país, atualmente em 13,75%. E um dos segmentos mais afetados pela alta dos juros é o do mercado imobiliário. Quem trabalha no mercado imobiliário já está acostumado com as variações da taxa básica de juros. E às vésperas da divulgação da nova Selic, as construtoras já estão trabalhando para manter os clientes interessados. Opções de condomínio IPTU grátis por um período, né, linha branca em alguns outros casos. Então a gente também cria aí esses incentivos para facilitar e fazer o consumidor se sentir seguro. É um jogo de ação e reação. Quando a Selic, que é uma taxa de referência, sobe, o financiamento imobiliário acaba subindo também. E quando a gente fala em financiamento de imóveis, os prazos são geralmente mais longos. E com isso, os gastos com os juros tendem a ser maiores. Diante dessa realidade, muitas pessoas ficam com medo de pegar crédito no mercado para adquirir um imóvel. E outras antecipam a compra por medo dos juros subirem ainda mais. É o caso do Rubens e da Marcele. Eles assinaram o contrato de financiamento do apartamento próprio hoje, mesmo em um cenário com juros altos. O objetivo era tentar segurar essa taxa de juros, né? Conseguir um bom negócio no banco também, que entrasse de acordo com aquilo que a gente consegue pagar. É bom saber, caso o Banco Central reduza a taxa de juros amanhã, quem já fechou o negócio pode pedir a portabilidade da dívida. Ela troca esse financiamento agora que está no pico, que está no teto, por um valor mais baixo. E como ela vai financiar entre 20, 25, 30 anos, eventualmente esses 3 ou 4 anos que ela pagou uma taxa de juros mais cara, ela vai acabar diluindo num prazo maior. O Rubens e a Marcele estão convictos de que fizeram o melhor negócio. Teve uma isenção de 6 meses de condomínio IPTU, então tudo foi... Ele entrou nas nossas condições, casou tudo certinho como a gente estava esperando, né? No Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar a taxa básica de juros aqui no Brasil. Ele também defendeu a nova regra fiscal e criticou o teto de gastos. As críticas ocorreram durante o seminário sobre estratégias de desenvolvimento sustentável no BNDES. Haddad participou por videoconferência. Ele está em Brasília e tenta articular no Congresso os debates sobre a nova regra fiscal, que deve substituir o atual teto de gastos. Na minha opinião, funcionou muito mal. Nós podemos substituir por uma regra mais inteligente, mais flexível, uma regra que conduz o país para o desenvolvimento sem nenhum risco no que diz respeito a descontrole inflacionário, descontrole de trajetória de dívida, nada disso. O Brasil não precisa viver isso, mas que, ao mesmo tempo, descortine um horizonte que nos permita tratar com mais dignidade o cidadão brasileiro. Haddad também defendeu a reforma tributária, que está em discussão no Congresso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que a reforma tributária terá grande impacto na eficiência da economia brasileira. A previsão é de que o projeto seja aprovado no segundo semestre deste ano. Nós vamos substituir um sistema tributário caótico por um sistema tributário em que as pessoas saibam exatamente o que devem. Nós vamos arrastar para dentro da legalidade, tirar da marginalidade setores hoje
que não estão encadeados do ponto de vista tributário, mas estão encadeados do ponto de vista econômico. E voltou a criticar a taxa básica de juros de 13,75% ao ano, o maior patamar em mais de 6 anos. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira pode e deve decolar. Não temos por que temer no Brasil tomar as decisões corretas, tanto do ponto de vista do arcabouço fiscal quanto do ponto de vista monetário, porque há espaço para isso. A alta taxa de juros não foi alvo apenas do ministro da Fazenda. O presidente Lula também voltou a criticar a taxa Selic. Em entrevista ao portal 247, ele falou que a apresentação do novo arcabouço fiscal vai ficar para abril, depois da viagem à China. O novo ataque vem no dia em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central começa a segunda reunião do ano para definir a taxa básica de juros. O presidente disse que considera um absurdo a taxa Selic estar em 13,75% e que não se importa com a autonomia do Banco Central, mas faz questão de defender o aumento de investimentos públicos em áreas sociais para fazer a economia voltar a crescer. Nós ainda temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos o desemprego crescendo, a massa salarial caindo. Então não há nenhuma razão, nenhuma explicação, nenhuma lógica. Só quem concorda com os juros altos é o sistema financeiro. Já a nova regra de controle de gastos, apontada como um dos elementos para ajudar a baixar os juros, o sistema financeiro vai ter que esperar mais um pouco para conhecer. O anúncio ficou para o mês que vem, depois da viagem à China. O presidente e o ministro da Fazenda embarcam neste sábado. Lula quer que Haddad esteja no país para explicar a proposta. Seria estranho. Eu anuncio e vou embora. Não, o Haddad tem que anunciar e ficar aqui para debater, para responder, para dar entrevista, para visitar, conversar com o sistema financeiro, conversar com a Câmara dos Deputados, conversar com o Senado, conversar com os outros ministros, conversar com o empresário. O que não dá é a gente avisar e ir embora. Vai eu, vai o Haddad, vai um monte de gente embora para a China. O presidente também falou dos juros dos empréstimos consignados a aposentados e pensionistas do INSS. Na semana passada, o Conselho Nacional da Previdência Social reduziu de 2,14 para 1,7 o teto da taxa cobrada. Mas após pressão dos bancos, o governo decidiu reavaliar. Lula disse que é a favor da redução, mas que a mudança deveria ter sido negociada com o ministro da Fazenda e com as instituições financeiras. Uma coisa que poderia ser 100% boa, favorável, criou um clima de insatisfação, sabe, nos bancos, que precisava ter avisado isso e se preparado, porque ele não pode baixar com a facilidade que a gente quer que eles baixem. Mas, de qualquer forma, a tese é boa. Hoje, Lula voltou a falar sobre as indicações para o Supremo Tribunal Federal. Ele vai indicar 2 ministros para a corte ainda neste ano. Um vai substituir Ricardo Lewandowski, que fará 75 anos em maio, e outro para o lugar da ministra Rosa Weber, que também completa a idade para a aposentadoria compulsória. O presidente fez elogios ao advogado Cristiano Zanin, a quem chamou de revelação jurídica, mas disse que não tem compromisso com ninguém. Zanin defendeu o presidente nos processos da Operação Lava Jato. No dia que eu tiver que tomar decisão, eu vou sentar sozinho, vou tomar a minha decisão e vou mandar um nome para o Senado. É isso que vai acontecer. Eu não tenho compromisso com um amigo meu, com gente do meu partido, com um advogado. Não tenho. Eu vou indicar uma pessoa que eu acho que pode ser útil para o Brasil. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o arcabouço fiscal não vai tirar as despesas com saúde e educação do novo teto de gastos. O senador deu a declaração depois de participar de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A regra não faz a excepcionalização, é uma regra geral, é uma baliza geral, né? Baseado no princípio de que não se pode gastar mais do que tem de receita. O ministro não falou para mim, não detalhou uma excepcionalização de um item ou de outro item.
A CUT e outras entidades sindicais protestaram hoje em São Paulo contra a alta taxa de juros. A manifestação aconteceu pela manhã na Avenida Paulista, importante centro financeiro da capital. A concentração ocorreu em frente ao prédio do Banco Central. Com cartazes e faixas, o grupo pedia a redução dos juros e a saída do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O ministro dos Transportes, Renan Filho, rebateu as cobranças para entregar obras no setor. Ele participou de uma audiência no Senado para falar das prioridades da pasta. Renan Filho foi o primeiro ministro a comparecer ao Congresso para apresentar projetos. Nas comissões de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional, ele disse que recebeu o ministério com cerca de 15 mil obras paradas. Os senadores questionaram o fato de que nenhum dos contratos de concessão das rodovias tenha avançado. Renan Filho disse que a meta é fazer 20 novos projetos de concessão. O ministro afirmou que, por causa do teto de gastos, os recursos para investimentos em infraestrutura têm diminuído e lembrou que as obras no setor levam tempo. A obra de infraestrutura não é igual pipoca de micro-ondas, que a gente coloca e depois de pá, em 5 minutos ela está pronta. A obra de infraestrutura ela leva pelo menos 3 anos, 2 anos, no mínimo, se for pequenininha, 2 anos. Pela primeira vez, uma mulher pode ser a escolhida para representar o Brasil como embaixadora nos Estados Unidos. A indicação de Maria Luísa Ribeiro Viotti foi encaminhada pelo presidente Lula ao Senado Federal, junto com o nome de outros 6 diplomatas para postos de embaixadores do Brasil no exterior. Maria Luísa já foi representante brasileira junto às Nações Unidas e embaixadora em Berlim. Os indicados ainda serão sabatinados pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado. Os nomes também precisam passar pelo plenário da Casa. A data ainda não foi definida. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou o convite ao ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, para dar explicações sobre o suposto monitoramento ilegal de cidadãos durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O uso ilegal de uma plataforma de espionagem foi confirmado pela própria ABIN e é alvo de um inquérito na Polícia Federal. A data do depoimento ainda não foi marcada. No Grande Recife, uma ONG responsável por acolher crianças e adolescentes é acusada de explorar sexualmente menores de idade. Na sede da organização que deveria acolher crianças e adolescentes vulneráveis, no município de Paulista, na região metropolitana do Recife, a Polícia Civil se deparou com uma festa regada a bebidas alcoólicas e outras drogas, onde meninas eram exploradas sexualmente. Quando os policiais chegaram, havia pelo menos 5 homens, além de uma mulher com uma criança de colo. O presidente da suposta entidade, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante. 6 adultos, entre eles 2 mulheres, também foram conduzidos à delegacia, mas liberados em seguida. As investigações começaram há cerca de um mês, a pedido do Ministério Público, que recebeu uma denúncia anônima. Segundo a polícia, de segunda a sexta, a suposta ONG oferecia palestras e oficinas para os jovens. Os crimes ocorriam nos finais de semana. O presidente da instituição cobrava um ingresso, no valor de R$50. Ele aliciava crianças e adolescentes, cobrava entrada e nos finais de semana fazia festinhas no local, onde havia uma piscina grande, o local também era uma casa grande, alugada, e algumas crianças eram exploradas sexualmente. A Polícia Civil realizou a operação Pool Party no sábado, mas só hoje as imagens foram divulgadas. E criminosos invadiram o hotel e roubaram 3 carros de luxo em São Paulo. Parte da ação foi flagrada por câmeras de segurança. 4 homens descem de um carro, rendem os funcionários e manobristas e começam a procurar por veículos. Depois de conseguirem as chaves, eles roubam 3 carros que estavam próximos à saída. Juntos, os veículos custam R$1 milhão. Na ação, que durou cerca de 10 minutos, o bando ainda levou pertences dos funcionários. E o que eles estavam querendo era saber se aqui tinha um aplicativo que aluga carro. A pergunta deles foi se tinham a chave dos carros que são desse aplicativo. Como não tinha, então eles pediram carros que estavam ali naquele local. Em menos de 2 horas, 2 carros foram recuperados e devolvidos aos donos. Um bandido acabou preso. A polícia ainda procura por 3 envolvidos e o 3º veículo roubado.
A polícia chegou ao suspeito que estava em um bar na zona sul da capital paulista pelo sinal de um celular roubado. Durante a abordagem, o bandido deu um nome falso. Na checagem das informações, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão contra ele. Com o homem, os militares ainda apreenderam uma bolsa com 3 celulares, a chave de uma motocicleta e a chave de um dos carros que foi encontrado nas proximidades. De acordo com a gerência, os bandidos não tiveram acesso ao hotel nem aos hóspedes. Em momento algum, eles tiveram acesso às áreas comuns, nem às áreas sociais, nem apartamento. Eles não abordaram hóspedes, eles não abordaram moradores. Eles não vieram com o intuito de invadir o hotel, nem de assaltar moradores que estavam entrando. Eles queriam especificamente esse tipo de carro. Um suspeito de coordenar os ataques em Mossoró, no Rio Grande do Norte, morreu após confronto com a polícia. Até o momento, mais de 140 pessoas foram presas por envolvimento nos atos criminosos. Francisco Alisson de Freitas, de 29 anos, conhecido como nazista, morreu durante confronto com policiais na manhã de hoje em Icapuí, no Ceará. Segundo a Polícia Civil, ele era chefe em Mossoró da facção criminosa apontada como responsável pelos ataques. O Fórum da Justiça em Angico, no interior do estado, foi alvo de tiros durante a madrugada. Os criminosos também jogaram coquetel Molotov em um carro da prefeitura de senador Georgino Avelino. No início da tarde, o carro de uma empresa de telefonia foi incendiado em Parnamirim, na Grande Natal. A suspensão do funcionamento das unidades de saúde, a operação reduzida da coleta de lixo e dos transportes coletivos tem causado transtornos para a população. Segundo o governo do Rio Grande do Norte, essa é a maior onda de ataques orquestrados em série no estado desde 2011. Nos últimos 8 dias, foram cerca de 290 registros. Os donos de uma construtora de Minas Gerais são investigados por suspeita de abandono de obras e estelionato. Clientes da empresa pagaram por imóveis que não foram entregues. O prejuízo é de cerca de R$1 milhão. Elza fechou negócio com a empresa especializada em casas de madeira pré-fabricadas em outubro de 2021. O imóvel seria construído em um condomínio na Grande BH. Eu paguei a ela, no ato da assinatura do contrato, o valor de 56 mil, que foi feita uma transferência bancária para a conta dela, e em seguida 6 parcelas de 9.333. A construtora deu prazo de 150 dias úteis para a entrega da casa. Segundo a cliente, as obras começaram, mas depois foram abandonadas. Eles fizeram somente um alicerce, uma meia parede do banheiro e da cozinha, que eram as duas coisas que seriam de alvenaria, e após isso a coisa não fluía. Pelo menos mais 6 pessoas aqui em Minas Gerais estão na mesma situação. Compraram uma casa e o imóvel não foi entregue. Segundo os clientes, após o pagamento de algumas parcelas do financiamento, a construtora solicitava um valor adicional e depois abandonava a obra. Neste terreno, na Serra do Cipó, seria construído um chalé. O prejuízo dos donos foi de R$104 mil. Olha o estado, tem madeira quebrada, tem madeira rachada, tem madeira de tudo que tem jeito, você imaginar. Os matos nasceram no meio das madeiras, então é uma coisa horrorosa aqui. A construtora Luxus, do empresário Cleiton Gomes Dias e da mulher dele, nega que tenha aplicado golpe e alega dificuldades por causa da pandemia. Os clientes dizem que a empresa muda de endereço frequentemente e só atende com hora marcada. Vai fazer um contrato onde a prestação é diferida, ou seja, que vai demorar a acontecer, paga pouquinho, faz um compromisso pequeno, vê as coisas acontecendo primeiro para depois pagar mais. O prejuízo total dos clientes chega a R$1 milhão. Um inquérito está em andamento e a Polícia Civil investiga a suspeita de estelionato. Eu acreditei neles, eu acreditei na empresa, eu acreditei na conversa e hoje eu me sinto enganada. Pelo menos 6 pessoas morreram em decorrência das chuvas no Maranhão. O governo do estado decretou situação de emergência em 33 municípios. As imagens aéreas mostram a dimensão dos estragos. Em Santa Luzia, a 300 quilômetros da capital São Luís, um deslizamento de terra matou 2 pessoas. Um veículo foi arrastado pela enxurrada em Açailândia. 3 pessoas morreram. Em Arame, uma mulher foi eletrocutada na própria residência após uma queda de barreira.
Um açude se rompeu em Barra do Corda e provocou alagamentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e o Centro Tático Aéreo prestam atendimento à população das regiões mais afetadas. Várias cidades são monitoradas pela Defesa Civil. Mais de 700 famílias estão desabrigadas ou desalojadas no estado. Os municípios precisam do auxílio dos entes que compõem o sistema de defesa civil para assistir às suas populações de maneira mais eficaz. Esse trabalho é feito em conjunto com as coordenadorias municipais de defesa civil, com o objetivo de prestar auxílio às famílias rapidamente. Uma menina de 12 anos foi encontrada morta depois de ser arrastada durante a tempestade que atingiu Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. A jovem voltava da escola com uma amiga no momento do acidente. As duas foram puxadas pela correnteza. Uma delas conseguiu escapar, se segurando em um galho. Rondônia enfrenta chuvas fortes e diversas cidades estão em estado de alerta. A Advocacia Geral da União liberou a cobrança de pelo menos 29 bilhões de reais em multas ambientais aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Um despacho da gestão anterior do órgão pretendia isentar o pagamento das multas por considerá-las prescritas. Os pareceres aprovados pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, consideram as cobranças legais e dão segurança jurídica para a aplicação das penalidades. Voltamos em 30 segundos. A vida é um grande presente de Deus, mas é preciso saber viver. Atividade física, boa alimentação. Eu, por exemplo, tomo Vitalion, uma linha de vitaminas que melhora a disposição, aumenta a imunidade e longevidade. Não existe segredo para se viver muito, mas existe sim para se viver bem. Vitalion tem nome e sobrenome. Sidney Oliveira. Em uma demonstração de forte apoio à Rússia, que está sob embargo do Ocidente, o presidente chinês Xi Jinping assinou 14 acordos de cooperação econômica com o país russo. Os detalhes com Júlia Valente. O anúncio dos acordos entre Rússia e China, aprofundando a cooperação entre os dois países e aumentando o distanciamento entre as principais potências do Ocidente, foi feito nesta terça-feira, no segundo dia de viagem do líder chinês a Moscou. Entre os principais compromissos está a construção de um segundo gasoduto na Sibéria para levar à China o gás que Moscou parou de fornecer à Europa. Sobre a guerra, Xi Jinping e Vladimir Putin enfatizaram que a melhor maneira de resolver o conflito na Ucrânia é pelo diálogo. A imprensa chinesa disse que o russo reafirmou o compromisso de buscar a paz. Xi Jinping convidou Putin para visitar Pequim e dar continuidade às conversas diplomáticas. Autoridades ucranianas afirmam estar em contato com representantes chineses para que o país organize uma conversa entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, mas dizem que até agora não foi firmado nada de concreto. O secretário de Estado americano Antony Blinken acredita que a visita de Xi Jinping à Rússia simboliza um apoio diplomático para que Putin continue a cometer crimes na Ucrânia. Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, afirmou que há indícios de que a Rússia tenha pedido armas letais à China, mas que não há provas de que Pequim as tenha fornecido. Stoltenberg afirmou ainda que o encontro entre Xi Jinping e Putin demonstra a aproximação militar entre os dois países. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado, a China já enviou mais de 12 milhões de dólares em drones a Moscou. Pequim também já gastou cerca de 88 bilhões de dólares em energia importada da Rússia. De Milão, Júlia Valente para o Rede TV News. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, corre o risco de ser indiciado por supostamente pagar para esconder um caso com uma atriz pornô. Ele pode se tornar o primeiro ex-chefe de Estado americano a ser preso. Trump nega as acusações. Vamos ver na reportagem do correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. A investigação feita pela Justiça de Nova York está relacionada ao pagamento de $130 mil à atriz de filmes pornô Stormy Daniels, 2 semanas antes das eleições presidenciais de 2016.
Ela teria recebido a quantia para não revelar detalhes de um suposto romance extraconjugal com Donald Trump. Stormy Daniels recebeu o dinheiro de Michael Cohen, o ex-advogado pessoal de Trump. O reembolso do pagamento foi registrado como honorário advocatício. A investigação apura se houve falsificação de registros comerciais e uma violação de leis eleitorais. A justiça não divulgou se Donald Trump vai ser indiciado ou quando isso deve ocorrer. Se o indiciamento for confirmado, Trump teria que se apresentar à Justiça de Nova York para a coleta de impressão digital e foto. Um processo de julgamento também seria iniciado. Se Donald Trump for indiciado, vai se tornar o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos acusado formalmente por crimes. O republicano, que já lançou a candidatura para a corrida presidencial do ano que vem, nega as alegações e diz ser vítima de uma perseguição política. No final de semana, Trump postou numa rede social que seria preso nesta terça-feira e pediu protestos. Autoridades de Nova York, da capital Washington e de outras cidades do país reforçaram a segurança. Serviços de inteligência detectaram ameaças feitas pela internet contra autoridades legais e governamentais. Não há, no entanto, registros de violência. Alguns manifestantes protestaram a favor e contra Trump em Nova York. De Los Angeles, Fábio Borges, para o Rede TV News. Um vídeo do circuito interno de segurança de um hospital psiquiátrico dos Estados Unidos mostra o momento em que 7 policiais e 3 funcionários da equipe médica da instituição sufocaram um homem até a morte. As imagens mostram 10 pessoas segurando Irvo Otieno, de 28 anos. Eles imobilizaram o homem e o teriam segurado por cerca de 11 minutos até que ele parou de respirar. Enfermeiros tentaram reanimá-lo, sem sucesso. Imigrante do Quênia, a vítima vivia desde os 4 anos de idade nos Estados Unidos. Ele havia sido detido no dia 6 de março e teria ficado agressivo ao ser transferido para o hospital psiquiátrico. Os 7 policiais e 3 funcionários da equipe médica que aparecem no vídeo sobre Otieno foram indiciados nesta terça-feira por homicídio em 2º grau. Uma investigação divulgada hoje mostra que a polícia de Londres é racista e misógina, ou seja, tem aversão às mulheres, e falhou em afastar e punir infratores, como um policial suspeito de 48 estupros e que ficou 20 anos na corporação. Os detalhes com Renato Senise. A própria Polícia Metropolitana de Londres encomendou a investigação depois que o oficial Wayne Couzens sequestrou, estuprou e matou Sarah Everard, de 33 anos, em 2021. Ele foi condenado à prisão perpétua. Encorajada pela prisão de Couzens, uma vítima denunciou outro policial, David Carrick, suspeito de 48 estupros em 20 anos de corporação. Ele acabou admitindo 18. Também passará o resto da vida na prisão. Carrick deveria ter sido dispensado da polícia há muito tempo, admitiu Barbara Gray, comissária assistente da Met Police. Os escândalos fizeram a chefe da corporação, Cressida Dick, pedir demissão no ano passado. O sucessor, Mark Rowley, disse aceitar as descobertas do relatório divulgado nesta terça, garantindo que mudanças já estão sendo feitas. O documento, de 363 páginas, contém histórias de intimidação, bullying e agressão sexual encobertas pela própria instituição. Dentro da Polícia Metropolitana de Londres, 12% das mulheres acusaram já terem sofrido assédio no trabalho. 1/3 diz ter sido alvo de sexismo. Nas operações, há uso excessivo de força contra suspeitos de minorias étnicas. E nos casos de reclamação contra oficiais, os policiais negros têm 81% a mais de chance de entrarem no sistema de má conduta do que os brancos. Os guardas da linha de frente são desmoralizados por seus superiores por causa da orientação sexual ou religião. É uma cultura discriminatória institucionalizada, instalada em todas as partes da organização, afirmou Louise Casey, coordenadora do relatório. A Met Police foi fundada há quase 200 anos e é a maior força de segurança do Reino Unido. Perguntado se sua filha poderia hoje confiar na instituição, o primeiro-ministro Rishi Sunak não conseguiu responder. De Londres, Renato Senise para o Rede TV News. E uma série de decretos para garantir a igualdade racial foram assinados pelo presidente Lula. O repórter Igor Damasceno acompanhou a solenidade em Brasília e tem as informações para a gente.
Oi, Igor, boa noite para você. Que decretos são esses? Conta um pouquinho para a gente. Que medidas foram lançadas? Foram 6 decretos, Augusto. Boa noite a você, também a Gabriela e a todos que nos acompanham. O primeiro decreto determina a criação de cotas que reserva 30% dos cargos de confiança para negros, indígenas e quilombolas. Isso em instituições públicas do governo federal. A medida vai ser executada primeiramente pelos ministérios e pretende ampliar a representatividade na administração pública. O presidente Lula também decretou a criação do Aquilomba Brasil. É um projeto que pretende garantir direitos dos mais de 1 milhão de quilombolas do país. Outros 4 decretos criam grupos de trabalho que discutem políticas públicas para combater a violência contra negros e ampliar os direitos dessas pessoas ao acesso à cultura e à educação. Na solenidade aqui no Palácio do Planalto, que contou inclusive com músicas de matrizes africanas, o presidente Lula ainda entregou 3 titulações de territórios quilombolas que aguardavam cerca de 2 décadas pelo direito a essas terras. O evento também comemorou os 20 anos de criação da Secretaria de Política de Igualdade Racial. Hoje é um órgão vinculado ao Ministério da Igualdade Racial. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. Boa noite para você. Bom, e vamos falar agora com o nosso comentarista de política, o Kennedy Alencar, que vai nos trazer aí mais informações sobre as novas regras fiscais. Nós mostramos, no começo aqui do jornal, que o presidente Lula adiou a apresentação para abril. Kennedy, boa noite para você. Quer dizer, então, que só teremos os detalhes aí do marco fiscal no retorno da viagem de Lula à China, é isso? Por quê? Boa noite. Olá, Gabi. Olá, Gabi. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. É isso mesmo, Lula jogou essa bola para depois da viagem à China. Por quê? Porque ele não quer ceder à pressão do mercado, do próprio Haddad, setores da imprensa e do Banco Central para anunciar logo essa nova regra fiscal. O Lula quer discutir isso muito bem. Hoje, terça-feira, começou a reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reúne para fixar a taxa básica de juros. A taxa básica de juros brasileira é a mais alta em termos reais do planeta. Ela está em 13,75% ao ano, descontado a inflação, é uma taxa real de 8%. Isso asfixia a economia, dificulta o crédito. O Lula está muito contrariado com isso e tem insistido na crítica. Havia um pedido do mercado, da imprensa, do próprio Haddad, para anunciar a nova regra fiscal, a fim de dar algum discurso para o Banco Central reduzir o juro. Mas o Lula acha que essa taxa está errada, independentemente da nova regra fiscal. E ele, quando foi presidente das outras vezes, ele foi responsável do ponto de vista fiscal. Ele não gostou desse tipo de pressão. Então, um primeiro motivo foi esse. Ele dita o time, o momento de apresentar, e tem prazo até meados de abril, que é quando vai junto à lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, desse ponto de vista, havia prazo. O outro motivo é porque ele quer discutir como as despesas na área de educação, de saúde e de investimentos em infraestrutura vão ficar. Ele quer espaço para que haja, ao longo de 2023 e de 2024, investimentos em infraestrutura e mais gastos na área social e na saúde, como ele prometeu na campanha. E ele está reconstruindo políticas públicas. Portanto, tem aí uma sintonia fina que ainda precisa ser ajustada com o Fernando Haddad, com o ministro da Fazenda, que vai acompanhar o Lula até a China. Numa entrevista ao Portal 247 hoje, o presidente disse, olha, eu vou ficar 24 horas ali conversando com o Haddad, tem muito para a gente poder falar também. Nesse meio tempo, o Haddad teve hoje uma reunião com o líder do governo no Congresso, o Randolfo Rodrigues, se encontrou já nessa semana com o Arthur Lira, presidente da Câmara, com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O governo vai tentando agariar apoio político para aprovar essa regra. Então, o Lula está ditando o ritmo e a estratégia política dessa nova regra fiscal. Gabi e Augusto. Perfeito, Kennedy. Obrigado. Boa noite para você. A Americanas apresentou à Justiça o plano de recuperação judicial da empresa. O repórter Tony Vendramini traz agora ao vivo as informações direto do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Tony. O que tem nessa proposta da Americanas?
Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. A Americanas apresentou a proposta no último dia do prazo estabelecido pela Justiça, que foi ontem. Ela tem mais de 38 mil páginas contendo o plano e também os documentos anexados. A empresa acena com um aporte de 10 bilhões de reais em novos recursos e com a venda de ativos como marcas e aeronave da companhia, além da reestruturação da dívida. Agora, esse plano vai ser analisado pela quarta vara empresarial. Ele ainda precisa ser aprovado em uma Assembleia de Credores que não tem data para acontecer. A Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial em janeiro, depois da descoberta de um rombo de 43 bilhões de reais não lançados nos relatórios financeiros. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Boa noite. O doleiro Alberto Iosef deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba agora à noite, depois de ficar um dia preso. Ele recebeu 2 ordens de prisão em menos de 24 horas, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre mandou soltar o doleiro pela 2ª vez. A decisão atende um habeas corpus da defesa de Iosef. O novo pedido de prisão foi feito por um juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, mas o desembargador responsável pelo caso avaliou que não houve novidades que justifiquem a mudança de entendimento após a concessão do primeiro habeas corpus. A nova acusação contra o doleiro é a de sonegação de bens à Justiça e à Receita Federal. Ele foi um dos principais delatores da Operação Lava Jato. O líder da principal organizada do Atlético Mineiro em Sete Lagoas foi suspenso da torcida depois de se envolver em uma briga com cruzeirenses no último domingo. Um outro homem envolvido, embora não tenha cadastro regularizado na Galoucura, foi expulso por má conduta. Essas imagens mostram quando os atleticanos invadem um estabelecimento e partem para cima dos cruzeirenses. Na confusão, até uma criança foi atingida. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã.